Vamos. Nossa live maravilhosa. Fixar comentário. Vão chegando, vão compartilhando. O Instagram tá demorando um pouquinho, né, gente? Para poder... Tá falando aqui. Ei, Sunamita querida, tudo bem? Deixa eu acenar aqui para você. Que bom que você tá aqui. Ei, Marcelo, tudo bem? Deixa eu acenar aqui pro Marcelo. Que coisa boa que vocês estão aqui. Bem-vindos. Gente, eu gosto tanto quando... Ei, Grazi querida! Quando tem homem nas nossas lives, isso é tão importante. Ei, Sunamita, e Sarinha, tá tudo bem? Pois é, nós vamos ter hoje um conteúdo aqui, assim, muito precioso. Não só hoje, mas no mês de agosto. E vamos estender. Ai, deixa eu acenar aqui pro maridão, né, que tá sempre aqui prestigiando. Esses homens maravilhosos que estão juntamente conosco nessa rede, né? Eu até li ontem no livro, enquanto a nossa Fabi está chegando, eu já vou fazer aqui a introdução. É uma palavra, Marcelo, que há muito tempo eu não ouvia num livro sobre mulheres. Eu achei muito interessante, que chama Irmandade. A importância, é um prazer também, viu, Sunamita? A importância da irmandade. Então, eu já quero aqui fazer uma introdução dizendo o seguinte, esses movimentos, tá, que estão sendo feitos, inclusive em comemoração aos 14 anos da Lei Maria da Penha, e esse enfrentamento à violência contra, inclusive, a mulher, que também tem a ver com a violência doméstica, ele é de suma importância. Eu até ouvi e também já li mulheres falando assim, esses movimentos, eles não são exagerados, não estão... Ei, Karina, eles não estão, de certa forma, fomentando mais a violência, mas, na verdade, é o contrário. É justamente o contrário. E nós vamos estar falando sobre isso. Essas mulheres... Boa noite, Karina. Vão chegando, tá, gente? Vão entrando. Eu tô fazendo aqui uma introdução até a Fabi chegar. A importância durante esse mês, principalmente chamado de Agosto Lilás, com todas as campanhas que estão sendo feitas em relação ao enfrentamento da violência em relação às mulheres. E aí eu já vou aqui trazer o seguinte, porque o ponto que eu vou tratar é acerca do autoconhecimento. Mas é importante destacar que, se você sabe que tem uma criança, tem uma idosa, tem uma deficiente, tem qualquer mulher passando por violência, ou você suspeita que ela está passando, denuncie. Como? Aqui mesmo no meu Instagram, no meu Facebook, eu tenho todas as diretrizes que diz respeito a Minas Gerais e que diz respeito ao Brasil, porque cada estado também tem as suas formas regionais, ok? Nós temos o 190, tá? Que pode ligar anônimo, não tem problema nenhum.
Nós temos agora a delegacia online, tá? Ei, Rose, bem-vinda. Entra no site e faça também, lá tem como fazer a denúncia. Agora, o principal que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, que nós temos assim orientado e tem sido muito funcional nesse período, baixem o aplicativo, quem é aqui de Minas, tá? O MG Mulher, vai lá no Play Store, baixa. Ele não só é importante para a denúncia, ele é instrutivo. Ele tem vários vídeos com as delegadas, promotoras, todas as profissionais. Aqui, ó, o Regis tá até falando, é muito bom. Eu tenho ele, todos nós aqui temos esse aplicativo, ele está sempre sendo atualizado, trazendo informações importantíssimas, inclusive uma criança abusada, ok? Quais são os sinais, não é? De repente essas realidades que muitos de vocês que vão assistir essa live ou que estão aqui, nunca lidaram, não sabe. Lá você vai assistir um vídeo e vai ficar sabendo, e de repente pode deparar com isso, e aí ao invés de ficar apavorado, ao invés de procurar alguém que de repente não saiba como, ou muitas das vezes, a Fabi já chegou, que coisa boa, Fabi, ou muitas das vezes também vai ficar no silêncio, no segredo, que é a pior coisa que existe. Então, através do aplicativo, vocês vão ter a orientação necessária, ok? Então, eu já vou colocar minha convidada aqui, porque o nosso tempo aqui passa muito rápido e nós temos muita coisa boa aqui para poder conversar com vocês, né? Então, deixa eu colocá-la aqui. O Fabi, de vez em quando, vamos fazer o seguinte. Fabi, manda para mim. De novo, tá falando aqui que não pode, de vez em quando isso acontece, tá falando que você não pode entrar, solicita para mim, por favor, tá? Para que eu possa colocar você na live, de vez em quando isso acontece. Então, gente, essas considerações aqui que eu gostaria de aproveitar e fazer, tá? E mais um detalhe, enquanto a Fabi tá mandando aqui para mim, deixar claro que todos esses movimentos nossos, de todos aqueles que estão envolvidos nessa causa, não é em relação a guerras de sexos, como dizem por aí. O enfrentamento não é contra o homem, o gênero masculino, não é nada disso, entendeu? Muito pelo contrário, nós temos muitos homens fazendo trabalhos maravilhosos, né? Junto a esses que têm tido atitudes violentas, ok? Então, fica aqui as minhas considerações para que vocês entendam a importância desse trabalho que tem sido feito. Você mandou, Fabi? Fabi, manda o pedido de novo para você entrar. Você tá aqui na live e aí eu te chamo aqui e não está aparecendo. Aí solicita de novo, por favor. Porque é muito comum, sabe, gente? E isso é tão importante a gente estar falando nesses momentos, né? Devido à falta de informação, sabe? Eu também ouço isso, né? Seja todas as esferas que for, sejam os operadores do direito, sejam as redes de mulheres que estão engajadas nessa campanha,
Qual que é o objetivo? Primeiro, é em relação à mulher não morrer, a questão do feminicídio, não é? Segundo, as consequências da violência, porque as consequências não ficam só na vida da mulher, ela fica no entorno da mulher, que é seríssimo, entende? Então, ou seja, as crianças, a família, gera um adoecimento terrível e mais ainda, gera um padrão de comportamento. Tá vendo? Então, a violência, essa violência que nós ouvimos aí, ela é a ponta do iceberg. Nós temos muitas questões seríssimas a serem tratadas. Então, essas redes que nós temos aí, cada uma trabalhando num enfrentamento, é para podermos o quê? Vivermos, gente, de uma forma para o qual nós nascemos. Somos humanos, homens e mulheres, é ou não é? Concordam comigo? Manda coraçãozinho aí, se concordam. Ô, Fabi, conseguiu? Ah, vamos lá, acho que agora vai dar certo, né? Vamos ver, acho que agora deu certo. Vamos lá. Ah, aí, ó. Quer ver? Vai dar certinho agora. Vai dar certinho, vai entrando. E esse horário, né, gente? Esse horário está tendo muitas lives também, não é assim? Então tem disso. A nossa Fabi, gente, manda coraçãozinho! Manda coraçãozinho! Todas as classes profissionais estão envolvidas com essa campanha, mas manda coraçãozinho aí para nós! Oh, maravilha! Fabi, querida, e aí, Fabi? Que coisa boa estar essa noite aqui com você, né? É um prazer. Eu Você está me ouvindo? fala aí Tá, comigo. tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Pessoal, para a gente poder aqui ter essa conversa deliciosa que passa muito rápido, sinaliza aqui para a gente. Vocês estão ouvindo bem a Fabi? Sinaliza aí, manda coração. Eu gosto desses corações. Quem me ouve sabe disso. É só mandar coração aqui que tá tudo bem, tá tudo certo. Fabi, Eu, tá eu, fazendo frio aí? tá. Eu estava no computador e eu vim para o celular. A visão tá boa aí? Como é que tá, gente? Que eu tentei no computador, não deu certo. Ah, você estava no computador, né? Pois de vez em quando também acontece essas coisas. Aliás, isso é assim mesmo, tem essas inconsistências. Eu fazendo live já teve isso, a pessoa está pedindo para entrar e está falando comigo que não pode, né? Mas isso Hum, acontece, isso aí a gente lida bem, né? sim. Pessoal, vamos entrar, aproveita aquela sua amiga, aquele amigo que precisa tanto, não é? Hoje, por exemplo, eu conversei com mulheres, inclusive em relação a problema de violência doméstica, não é? Então, eu acredito que, assim como eu, você também deve ter alguém, ainda que seja uma mulher, ainda que seja um homem, então manda para ele, porque vai ser muito importante esse conteúdo. Nós vamos deixar gravado, mas ainda assim é bom que esteja aqui com a gente. É isso mesmo, né, Rose? É um tema muito, mas é muito, gente, é muito sério. Essa aqui vai ser a primeira, né, Fabi? Nós já Sim. combinamos, vai ser a primeira live, nós vamos estar toda quarta-feira, então você já pode agendar. Nós vamos estar fazendo as postagens, tudo bonitinho, mas já agenda aí. Quarta-feira, 8 horas, é dia de live com a Rose e com a Fabi. Olha isso, que coisa maravilhosa, já tem compromisso. Que maravilha. Fabi, você é de Belo Horizonte? Não, eu nasci em Almenara, eu sou do Vale de Jequitinhonha. Nasci em Almenara,
Mas fiquei em Rubim, que é uma cidade bem próxima, e aos 17 anos que eu vim para BH. Ah, então você é dessa região. Sim, do Vale de Ah, Jequitinhonha, que é inclusive um do Vale. índice assim, enorme, né, sobre o assunto, sobre o que a gente tem falado esse mês, né, que são 14 anos, né, a comemoração, né, da lei, Sim. né, Maria da Penha. Então, assim, é um assunto relevante e, assim, o pessoal de lá já tá de olho, né, para eu mandar o vídeo, porque Uau! é um assunto relevante, né, o Vale de Jequitinhonha é um índice enorme, né, Rose? Eu acho que Altíssimo. altíssimo, exatamente. Sim, Você sabe, né, muito. melhor do que eu, infelizmente, né? Infelizmente, né, Fabi? Tem algumas regiões do nosso país que é algo assim absurdo. Às vezes dá muita ênfase, principalmente à África, não é? ênfase a algumas situações que acontecem na Índia, ok? E sendo que aqui também acontece, não é verdade? Sim, sim. Mas vamos lá, Fabi. Gente, para vocês que não conhecem a Fabi, né? Eu até separei aqui, Fabi, eu estava escrevendo, eu gosto sempre de pegar uma frase que eu entendo que tem a ver com a pessoa. Ei, Danúbia querida, aqui, a Danúbia é outra preciosa, que temos aqui lives com ela, viu, gente? Bem-vinda, querida, vem somar com a gente. Olha aqui, Fabi, essa frase eu creio que ela resume você. Para quem não conhece, vai passar a conhecer da agora para frente o trabalho da Fabi, viu? Que é o seguinte: quando a gente quer fazer o bem para alguém, a gente faz palito de fósforo virar vela de bolo. Que legal. Essa, essa frase, Fabi, ela resume você. Fabi é assim, Amém. né? E ontem mesmo ela estava lá cuidando de uma mulher, não é isso? Sim, sim. Então, Fabi, conta aqui pra gente, antes de nós entrarmos na sua situação atual, gostou da frase, Danube? Eu vou até repetir. Quando a gente quer fazer o bem para alguém, a gente faz palito de fósforo virar vela de bolo. Essa é a Fabi. Gostei demais, Já obrigada. te apresentei a Fabi através de uma frase. Agora eu te dou a palavra, Fabi, para que você conte aqui para as pessoas que estão na live e as que vão assistir. Sim. Faça, óbvio, aqui um resumo. Como que a Fabi iniciou? Como que era a Fabi lá no Vale do Jequitinhonha, esse lugar árido, delicado? Nós temos pessoas que... A Danúbia não é de Minas Gerais, talvez nunca nem ouviu falar desse lugar. Nós temos pessoas que vão assistir essa live até fora do Brasil, não é? Então, explica um pouquinho desse lugar para nós. Ok. Então, gente, boa noite, né? Para mim é um prazer, viu, Rose? Muito obrigada pelo convite, poder contribuir. E mais do que contribuir é receber também, né? Porque a gente acaba trocando, né? E isso é muito gratificante, tá? Então, gente, eu sou do Vale de Jequitinhonha, né? Como a Rose disse, é um lugar muito árido, é muito uma pobreza, assim, em vários termos, né? E também, ou principalmente, né, a questão da cultura, né, são questões que melhorou. Hoje, né, eu tenho 22 anos que eu saí do Vale de Jequitinhonha, então, assim, as notícias, né, que eu ouço, melhorou muita coisa. Mas o tempo, né, que a Fabi morou lá era mais difícil, né? A questão de Hum, estudo, né, a cultura, conhecimento. Então, assim, eu vivi naquela época em que os filhos, né, formavam no ensino médio, ou outros, né, que chegavam até o nono ano e vinham para a cidade grande, né, como a gente fala lá, para estudar, né? E eu não tive essa oportunidade uhum. de vir para estudar. Eu vim para BH com o propósito de trabalhar,
de ter um conhecimento, né? E de melhorar a vida, né? Então, aos 17 anos, vim Uhum. pra cá e vim morar aqui com familiares, né? E estou Uhum. aqui em BH desde então, né? É, Uhum. um lugar, né? A minha cidade é engraçado, Rose. Eu não sou muito de ir lá. Minha irmã que vai muito lá, mais do que eu, para ser sincera. Ah, E acabou que eu assim virei uma Belo Horizontina mesmo, né? Me adaptei melhor, né? Aqui em vários quesitos, né? Eu gosto de estudar, sou estudante de teologia, uhum. né? E Aham. mas no meu coração, né? Assim, eu sempre desejei também por conta da minha história, né? No decorrer a gente vai falar um pouco o despertar Uhum. na questão da mulher. Então, assim, Uhum. eu não tinha esse conhecimento. A Fabi era, né, muito retraída, ainda sou um pouco, mas eu era muito mais, né? Então, assim, eu vivia numa muito Uhum. fechado, queria conhecer outras coisas, queria conhecer o mundo, né? Vamos dizer assim, uma cultura, ter um conhecimento maior, e lá eu não tinha, né? Não oferecia isso. Então, Você é a irmã mais, você é a filha mais nova? sou a filha mais nova, De exatamente. quantos filhos? Nós fomos três filhas, né? As três mulheres, mas a primeira ela faleceu aos 4 anos de idade. Então é só eu e mais a minha Hum. irmã, que Seus mora pais aqui são também. vivos? Não tenho pai nem mãe. Seu pai morreu quando você tinha quantos anos? Meu pai faleceu em 98, então eu tinha 20, acho que 21. Não, desculpa, 98, 19, 19. Acho que é essa conta aí, 19 para 20, eu acho. Uhum. Então você já estava aqui em Belo Horizonte. Já morava aqui em BH. Morava aqui já. Você já tinha o Samuel? Você Não, já era mãe do Samuel? não era Não. mãe de Samuel. Samuel, eu tive ele aos 22 anos. Ah, ok. Isso, com 22 anos. Entendi. Uhum. E como é que foi essa infância com seus pais, com sua mãe? Foi tranquilo? O ambiente familiar, foi tudo bem? Não, não. Não tinha, eu não ti- Hoje eu posso dizer com muita clareza e com muita sinceridade também, né, que não tive estrutura, né, familiar boa não, Rose. A minha mãe, ela tinha um quadro depressivo muito profundo, né? E isso se acarretou várias dificuldades, né? A gente tinha uma condição muito boa para o interior, né? E com essa depressão dela, a gente foi definhando em tudo, né? Questão familiar, financeira, mas não foi só em razão dela. O meu pai também era um homem adúltero, tinha mulheres, e no interior, eu me lembro bem, Uhum, meu pai, ele saía à noite, a gente tinha comércio, né? Eles chamam lá de mercearia. Então, assim, meu uhum, pai, minha mãe ficava na mercearia, né? O dia todo. E aí, à noite, ele ia, pegava o dinheiro que tinha feito durante o dia e saía para gastar com mulheres. Então, assim, me lembro uhum, uma noite, né, que minha mãe foi atrás do meu pai e pegou ele com uma mulher, né, nenhum desses locais, né, que a gente tinha a mercearia. E, então, assim, foi uhum, uma estrutura bem desequilibrada, né? Não teve base, né? Assim, de ensino, de uhum, princípios, de valores. Apesar uhum, de que no interior, né? Outro dia até estava comentando, o interior ele tem uma coisa legal que é a questão da simplicidade, né? Algumas pessoas a gente vê valores, sabe aquelas coisas assim de coisa de roça, né? Então isso é gostoso. Por um lado, eu aprendi muita coisa, mas em casa eu uhum, cresci vendo, né, essa situação do meu pai. Então, assim, a gente acabou com tudo. Então, sítio, carros, a gente tinha casa, e ele foi gastando com tudo, né? Até a gente, no final de tudo, cada um foi para uma casa. Meu pai teve derrame, aí foi ah, morar com a mãe dele, olha só. Eu fui morar com hum, uns tios meus, a minha irmã foi morar com a minha hum, avó, e aí separou todo mundo. Então, assim, já não tinha uma estrutura boa, imagina nesse contexto, né? Então, assim, uhum, foi meio que vir para cá para poder tentar
melhorar em todos os termos, né? Entendi. E aí, então, quando vocês vieram para Belo Horizonte, você, com a sua irmã, seu pai já debilitado e a sua mãe com esses problemas psíquicos. É isso? Uma Eu vim, jovem para vir para a capital, não é? sim. E Então, em meio a essa situação. eu vim primeiro, a minha irmã, inclusive, diante de todo esse contexto, ela já estava num quadro depressivo também. Ela Hum. estava, ficou com depressão também, por conta de um Com relacionamento. quantos anos a sua irmã? Bom, minha irmã é mais velha, então ela deveria ter uns 19, 18, 19 anos, né? Porque eu vim para cá com 17, 19 anos. Eu vim para cá primeiro, Uhum, depois que ela veio. E ela estava uhum. com esse quadro, né? Por conta de uma relação, né? E também a família. Eu vejo assim hoje muito claro isso, né, Rose? A família ela é muito importante, é a base. E precisa ter, né, esses princípios muito pautados, ensinados, e a gente aprende em casa. E, infelizmente, a estrutura não teve. Fabi, eu vou só fazer umas intervenções rapidinho, porque o nosso tempo Claro. voa, mas nós vamos ter mais encontro. Ô, gente, vocês que estão nessa live, presta bem atenção nesses relatos, porque antes de você entrar, Fabi, eu estava fazendo exatamente a introdução Sim. desse objetivo nosso, dessa rede, entende? Que se uniu em favor da conscientização da não violência. E a violência ela é muito mais ampla do que a gente pensa. Verdade. Na verdade, ou seja, quando a violência ela se concretiza, esse ato ele é a ponta do iceberg, Uhum. né? Tem Sim. muitas questões por trás ou no profundo. Então, quando nós estamos aqui ouvindo a sua história, essa história ela reflete a história de muitos, de Sim. muitos. Quantos jovens, não é? Quantas crianças Sim. que vão, às vezes, para uma automutilação. Danúbia, que está na live, nós conversamos um pouco sobre isso. Muitas das vezes vai com excesso de alimentação, não Uhum. é? Vai para uma droga lícita ou ilícita, seja lá o que for, porque Sim. está vivendo nesse emaranhamento, Sim. não é? Que Sim. eu chamo muitas das vezes de tumulto. Aham. Então, ou seja, nós precisamos mais de lar. Tem uma frase que eu gosto muito: é menos casa e mais lar. Sim. É o que nós precisamos. Sim. Sim. E é muito sério Todo. isso. Uhum. É muito sério. Essa questão do reflexo. E isso é fato, né? O reflexo que você não teve aquela estrutura vai refletir lá na frente, é exatamente isso que você falou. E dentro desse assunto, né, da questão da violência, né, vem o abuso, claro, né, que isso é um abuso, e que não é só o físico, né, Rose? Eu pude experimentar, Nossa, Deus. né, igual, né, a vida, né, na minha casa, abusos, né? Do meu pai com a Uhum. minha mãe, né? No sentido de falta de respeito, né? Essa série de outros abusos, né? O psicológico, o emocional, que mais tarde também eu vim sofrer, né? Então, assim, Patrimonial, né? Que olha aí, vocês perderam tudo. sim, Olha sim, isso. sim. A questão de valor, porque eu gosto de falar uma coisa muito interessante, a questão da mensagem que você está passando para o outro em uma atitude sua. Então, os Aham. filhos, né? A questão de filhos, né? Quando você faz alguma coisa, por exemplo, quando você faz um exemplo bem simples, quando você faz uma coisa que o seu filho gosta, você não precisa nem dizer para ele que ama. Uhum. O fato de você ter Uhum. feito alguma coisa que ele gosta, né? Ele já está entendendo, a mensagem está chegando para ele que ele é um menino amado, que existe valor. Então, eu Uhum. não tive isso na minha casa. Uhum. Inclusive, Rosa, aconteceu um fato muito interessante quando Uhum. eu estava para completar 15 anos. O meu pai, né, no Uhum. interior, eles têm uns ditados assim estranhos.
E meu pai me disse o seguinte, falou assim, essa peste não deveria ter nascido. Por um fato, Rose, tão assim... Presta atenção, gente, aqui. É, Congela o que você está falando, que se for o caso, a gente até volta essa live e faz 1000 lives, porque eu começo a esquentar. Ô, gente, presta atenção numa filha ouvindo uma coisa dessa, um rótulo pregado numa filha, porque depois vocês vão ouvir o desfecho. Eu conheço a Fabi, eu conheço a Fabi, mas vocês não conhecem. E isso reflete a história de muitas. sim. Repete, Fabi, repete. O que aconteceu para vocês entenderem? Eu estava pronta para ir para a aula, eu estudava à tarde e eu queria saber o horário, gente, para eu poder ir para a aula. E aí eu perguntei, né? Aliás, eu ouvi no rádio um horário. Aliás, eu perguntei para o meu pai um horário, ele me falou o horário. Só que aí, gente, eu quis confirmar o horário e por causa disso, por eu ter perguntado o horário novamente, ele ficou nervoso comigo. Olha isso. E falou comigo, essa peste não deveria ter nascido. E, gente, claro, eu não consegui ir para a aula naquele dia, chorei a tarde inteira, né? E aquela mensagem, né, como eu estou te dizendo, essa mensagem, você não tem valor. Eu estava para completar 15 anos. E a menina, a mulher, gente, ela tem essa questão de 15 anos, da festa de princesa. Eu não tive nada disso. O que eu tive foi meu pai dizendo, essa peste deveria ter nascido morta. Então, a mensagem que chega para né, para mim, foi uma mensagem depreciativa, né, no caso. Assim, de uma forma que me detonou naquele dia e marcou muito, que eu fiquei assim por anos, né, com aquela mensagem do meu pai. Era uma figura ali que deveria me dizer palavras de amor, de cuidado, de afeto, de proteção, mas ele fez o contrário. Né? Então, assim, claro que depois, mais tarde, teve um desfecho, né, o perdão, e eu até hoje desfruto de coisas maravilhosas por isso, mas houve isso, né? Sim. E outra questão, a questão do ofensor, né, Rose? Eu acho que, assim, para entender também o ofensor, eu preciso entender o lado dele. E isso ajuda também a gente a compreender as atitudes daquela pessoa que está te ofendendo. Fica mais leve a questão de saber lidar e também entrar o perdão, né? Então, assim, foi importante, né, eu também compreender a estrutura familiar dele, criação, e outros que vieram na minha vida depois, que eu também fiz essa mesma coisa, né, agi dessa mesma forma, e foi mais fácil para mim lidar com a situação. É muito interessante o que você está colocando, né, Fabi? Nós estamos trazendo a história, porque vocês que não sabem, é importante, não é? Conhecer, porque tem um antes e tem um depois, né, Fabi? É isso que é legal, porque tudo passa pela via da decisão, não é, Fabi? Tudo passa por essa via, né? Sim. Não é ficar, nós estamos sempre trazendo isso e é muito legal, porque principalmente nesse período agora está tendo muitas lives, a Polícia Civil, inclusive, tem proporcionado através das delegadas, as promotoras. Isso está sendo recorrente com relação ao seguinte, vamos tomar as medidas cabíveis, mas vamos levar também as mulheres a pensar o seguinte, não somos coitadinhas, não somos vítimas. Isso, ok? Vamos nos posicionar em relação à nossa história, não é? Eu tenho uma vida, você tem uma vida. E aí nos posicionar. Agora, Fabi, me conta aqui, porque hoje não vai dar tempo de tudo, mas aí você, claro, sonhava mesmo em meio a todo esse emaranhamento, você sonhava em formar uma família, em se relacionar com um rapaz. E aí, como é que foi isso? Então, sonho, né, Rose? Sonho de uma família. Por um tempo eu achava que não teria como, né? Não daria. Mas a partir do momento que eu tive uma experiência com Cristo, né? E a partir daquele momento, que foi em 97, aliás, 98, meu pai faleceu em 98, Rose, e quando nós voltamos, eu e minha irmã, né? Do Vale do Quitionha, nós duas fomos para a igreja, nós tivemos um encontro real com Jesus, e a partir dali,
né? Aquele sonho, aquelas coisas que ninguém havia Aham. plantado no meu coração, começou a florescer, que era a família. Então eu falei, nossa, Uhum. agora eu vou poder ter essa família, né? Que eu tanto sonhei, que eu queria, né? O marido, o filho, os filhos. E aí, né, Aham. sonhei e tive uma frustração, né, nisso aí. Hum. E como é Continua. que foi isso? Pois é. Conta pra gente. Então, em 90, Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Fabi. Ô, sim. gente, vocês estão vendo bem a Fabi? Porque aqui para mim a sua foto, a sua imagem não tá legal, não. Ô, Sunamita, depois eu vou disponibilizar, tá? Para você. Eu vou fazer eu vou gravar e salvar e mando para você, tá bom? Fica tranquila, Obrigada, tá? Sinamita. Dá, Ela escreveu lá, a, Jesus te ama, Fabi. Deixa eu ver aqui se eu melhoro, gracinha. já que eu tô com o celular, A Rose. maior, a Danúbia está colocando, contribuindo aqui, a maior prova de amor que podemos dar a nós mesmos é a ressignificação dos nossos traumas, conflitos e dificuldades em prol de uma vida mais harmônica e feliz. Exatamente, Danúbia, exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E agora a Rose, grande questão, Danúbia, que a gente tem percebido é que muitas mulheres, elas não chegam exatamente aí. Elas se perdem no processo, entende? Elas ficam ali no emaranhamento da dor, né? sim, sim. E é onde nós precisamos estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo esses movimentos igual o TPM, depois nós vamos falar do TPM, não é? E Sim. tantos outros que virão. A imagem está sombreada. É. Tá, mas porque se for o caso, eu às vezes faço isso, porque quando a vitimização paralisa, exatamente, Davi, é isso mesmo. O que nós temos de mulher paralisada, eu te falo porque eu lido com isso constantemente, entende? E é em função disso, sabe? Precisa. Porque quando você faz imagem não está nítida. Ô, Fabi, vamos fazer o seguinte, mesmo se precisar... Ô, gente, se a gente precisar voltar depois para a gente ganhar esse tempinho na live, vocês voltam com a gente? A gente faz duas, não tem problema não? Ô, Só para Rose, essa imagem ficar... tô tentando entrar aqui no computador, porque eu estou no celular, e aí não tá legal mesmo, Você não. quer, você quer sair e voltar de novo? Para ver se Nossa, melhora? agora que eu me vi aqui. Vou sair e entro, tá bom, gente? Entra de novo? É, Não tem problema. Nós estamos por conta, viu? Fica ok. tranquila. Pode sair, entra de novo. O Danúbia, pode sair, eu te chamo de novo. Essa questão da vitimização, ela é tão séria, e ela, estamos ouvindo bem, né, Graça? E é exatamente, Esther, que bom que você está aqui, que bom, que maravilha. Então, assim, levar essa mulher a olhar primeiro para ela, tirar o foco dessa problemática, é um senhor exercício. É um senhor exercício. E o que a gente percebe, entende? É que muitas das vezes não dá tempo. Nesse caminho, ela acaba estando na mão dos abusadores e até mesmo acontecendo de se tornar uma vítima fatal, né? Elas precisam se permitir. Ô, Esther, eu também estou muito feliz de você estar aqui. Que bom, que ótimo. Exatamente, não é? Precisa se permitir. Daí o entendimento e essa promoção, inclusive, por parte de vários segmentos, sabe? Porque o ouvir, vai ouvindo, é uma live que participa, é um vídeo que se propaga, é uma campanha.
E aí, uma hora, uma ficha que cai, é uma chave que vira e um posicionamento. Nós costumamos também, sabe, gente, a falar o seguinte: tem muitas mulheres, mas são muitas, que não têm coragem de denunciar. Então, faz o seguinte: conta para aquela amiga de confiança, mas não fica vivenciando esse abuso sozinha, no secreto, que na verdade ele não está no secreto, porque quem está no entorno sabe. Ela está enganando ela mesma, entende? O quanto isso é sério. E quando tem filhos, é mais grave. É mais grave. Porque a criança, principalmente, que vivencia essas coisas, ela fica muito confusa. É muito difícil para ela lidar com isso. Às vezes elas já viveram isso na família, pai e mãe, inconscientemente tendem a achar isso normal. O normal é se ter o respeito, sem qualquer tipo de abuso. Sim, aí nós vamos entrar, inclusive, né, Danúbia, é muito interessante as ordens do amor, que Bert Hellinger fala tão bem, não é? É a desordem, exatamente. A desordem, as pessoas não ocupando os seus lugares, então acarreta tudo isso, não resta dúvida. Os padrões vão se repetir. Então, eu estou até com uma frase aqui, enquanto o Fabi chega, que eu amo. Eu até vou fazer uma postagem dela. Eu amo essa frase do Bert Hellinger e eu tenho uma imagem de uma mulher, os filhos. Não estou conseguindo entrar no PC. Ah, vem pelo celular, Fabi. O mais importante é o que você vai falar. Vem pelo celular mesmo. Fica tranquila, tá bom? Pode vir. Pede aí que eu coloco você aqui para dentro. Essa frase aqui, gente, do Bert Hellinger. Olha isso, Danúbia, quando você deve conhecer. Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e com paixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também toda a sua linhagem. É exatamente isso. Deixa eu colocar a Fabi aqui para dentro. Vamos ver se melhorou, né, Fabi? Então, Você conhecia essa, Danúbia? Essa frase do Bert Hellinger? Essa frase, não sei se você ouviu, Fabi, Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, né? É sensacional, é sensacional. Eu linko muito, não é? Eu linko muito com o Evangelho de Jesus. sim. Eu falo que é o puro Evangelho, entendeu? É lindo, é verdadeiro, é real, funciona, transforma, pega morte e põe vida, que é essa a proposta. Não conhecia. Pois é, eu vou até fazer um post. Eu vou fazer um post lá e até te marco, Danube. É exatamente isso daqui, entendeu? Porque quando não tem essa cura por dentro, é aí que é o problema. Além de trazer todo esse entorno para o emaranhamento, para um tumulto, para quem me conhece, eu gosto de usar essa palavra porque fica mais fácil, né, Fabi? Sim. Ou seja, esses filhos... Melhorou? Ah, estão falando que melhorou. Aí, a Fabi é uma fofa. Bom.
Aí, gente, esse tempinho, aí se for o caso, a gente volta e faz duas para começar, não é, Fabi? Tem problema Sim, também, não? não, tem não. Ah, pois é. A Karina, minha irmã, tá aqui, gostou muito da frase. Pois é, eu vou estar postando aí, eu vou fazer hoje ainda, e é muito interessante. É muito sério, né? Fabi, Sim. você estava falando acerca do sonho que é normalmente, né? Nós vamos falar assim, comum, ainda que vivendo essa situação do seu pai, da sua mãe, ainda viveu um luto, que nós nem entramos nisso aqui, que Uhum, isso também tem uma consideração, sim, a perca de uma irmã, não é verdade? sim. Mas você Exato. sonhava ali em ter uma família. Aí você então conhece um rapaz, não é isso? Sim. E Conheci. como que. Ah, Então, conheci, né, um rapaz, porque vem aquela questão que a gente conversou, né, Rose, da inclinação da mulher. Então, independente do contexto que a mulher vive, né, ou viveu, né, questão financeira mesmo, né, ela sonha, né, com a noiva, né, em ser a princesa, em um noivo que está chegando. Então, eu também vivi esse contexto, né, e infelizmente, né, eu não soube, assim, por conta dessa estrutura, avaliar melhor, apesar de que os sinais estavam ali muito claros, né, para mim, a respeito da pessoa, né? Mas eu acabei me envolvendo, né, e engravidei. Hoje meu filho está com 21 anos, ele completou semana passada. E Samuel, o nome do meu sobrinho. 21 anos, né? Assim, foi um presente, claro, né? Mas para a gente viver tudo isso até chegar aqui é uma caminhada que houve muita ferida, houve muita angústia, né? E um processo Tá. bem O profundo. Fabi, Sim. eu vou, se você sentir à vontade, eu gostaria, porque tem jovens que vão assistir essa live, que me falaram, porque estão fazendo curso agora, porque algumas universidades voltaram, ok? E vão assistir depois. E Uhum, eu ouço muitas jovens, uhum, tá? Muito carentes, muito, uhum. tá? E em ambientes de igreja, Sim, ok? sim, Então, se você se sentir à vontade, eu gostaria que você falasse. sim. Quando você fala assim, eu percebia sinais, Uhum, ok? Sinais sim. de que o indivíduo, não não estava sendo leal, vou chamar assim, com você. Me Uhum, fala que sinais, o que que é? Porque além dessa intuição feminina, não uhum. é? O que que é? Que sinais era esse? Como é que é? Como que ele agia com você? É importante a gente falar isso. Muito, muito. Antes de chegar nisso, eu quero falar só uma questão, a questão da carência, o Por favor. porquê. Porque quando, Hum, Rose, quando a mulher, principalmente a filha mulher, ela não tem esse carinho do pai, né? Esse reconhecimento do pai, essa feminilidade, né? Assim, apoiada pelo pai, ela vai procurar onde? Em qualquer um, na rua. Então, essa carência, né? Depois que eu fui entender e compreender isso, eu não tinha esse amor do meu pai que eu precisava, né? Era um amor que ele deveria ter me dado, mas não deu. E aí, né? O que apareceu, aquele sonho, né? Da menina, eu não quis saber, né? Tipo, estava vendo sinais, mas não quis saber. Então, esse é um ponto que é muito importante, viu, meninas? Você que tem excelente. problema, né? Questão de paz, né, o pai não é presente, busca de outra maneira, sabe, suprir essa carência. Não acho que porque olha, qualquer um que falar que você é linda, você vai cair assim, com tudo, entendeu? Então, cuidado, muito cuidado. Eu fui aprender isso depois de muita ferida, né? Eu não Uau. tive muitos relacionamentos, sabe, Rose? Eu não tive. Eu namorei Uhum. pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Mas, assim, eu sou uma pessoa assim, muito inclinada à questão de serviço, de estar com a pessoa, a fidelidade é um dos meus pontos, né?
E aí eu entendo, foi um dos pontos com ele, que um dia antes, eu até comentei com você de casar, que a papelada já tinha, né, encaminhado, eu desisti de casar. Por quê? Os sinais, traição, questão moral, atitudes, né, dele, né, com as pessoas. Então, eu fui percebendo e aí chegou no ápice, gente. Chegou no ponto assim, eu falei, poxa, peraí. Aí, um dia antes de casar, eu considerei... Gente, vocês estão prestando atenção? Vocês estão prestando atenção nessa história? Um dia antes de casar, pensa o que é isso. E você já estava grávida, né? Já tinha o Samuel. Eu já tinha o Samuel. Já tinha o Samuel? Já tinha o Samuel. E aí a gente estava, né, lidando com tudo isso para resolver, né, questão de família, enfim. E eu fui. Só que um dia antes eu considerei todos esses sinais que a gente tem que perceber na forma de tratar. Eu, graças a Deus, eu não sofri abuso físico, né? Mas o moral, psicológico, emocional, isso tudo, o valor, me detonou. Rose, eu fiquei com 36 quilos. Sabe o que é isso? 36 quilos. 36 quilos. Ô, Fabi, congela o que você está falando, porque eu tenho que falar isso aqui, gente. Presta atenção. Aliás, nós vamos continuar, viu, nas outras quartas, e eu vou estar trazendo isso aqui. Porque eu e Fabi, nós já fizemos um trabalho juntas, né, Fabi? Sim. E eu sei muito bem como que a Fabi funciona. Nós fizemos um mapeamento do perfil comportamental dela, das emoções. A Fabi, vocês estão vendo aqui, parece uma menina, né? É muito fofa, doce, meiga. Então, ou seja, determinados perfis, eles são mas são muito atraídos, tá? Pelos abusadores. Como ela muito bem colocou aqui, nós não estamos fazendo aqui rótulos, nem isso não. Um perfil desse que com essas demandas de carência, não é? Principalmente em relação ao pai, a figura masculina. Aí fica nessa busca reparativa, né? Então, a Karina tá falando, parece mesmo, se você vê pessoalmente, é uma menina, parece uma menina, né? Ela e Samuel parecem irmãos. Então, o quanto que isso é muito importante, isso é muito importante ser dito, não é? Sim. Por quê? Porque determinados perfis vão sofrer determinados tipos de abuso. Sim. Tende a determinados tipos de abuso, mas o seu perfil tende a esse tipo. E ainda bem que você vai estar falando depois que você tomou essa posição. Sim, sim. Porque caso não tivesse, aonde o perigo, inclusive, de abuso físico, inclusive culminando com feminicídio. Sim, sim. Pode falar. Exatamente. Então, aí eu cheguei a ficar com 36 quilos, né, gente? Porque vocês imaginam, eu amamentando, vivendo esse contexto todo com esse homem, né, com a mulher na rua e tentando, né, resolver a situação. Então, não dei conta, né? Por mais que eu comia, assim, o corpo não respondia, né? Então, por conta de tudo isso, desse contexto todo, olha onde, né, que poder, né, pode chegar uma situação dessa, né, de abuso, né, do emocional, do físico, né, em questão de relacionamento, em questão de não ter o autoconhecimento, né, Rose, que a gente também vai chegar lá. Porque se eu tivesse, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, claro que eu não iria, né, nesse caminho, mas graças a Deus, né, houve um momento de parar, e que bom que foi um dia antes, né, e isso é uma coisa muito, talvez complexa para algumas pessoas, né, falar, poxa, desistiu de casar um dia antes, com filho, mas, gente, hoje eu não tenho dúvidas que foi a melhor escolha que eu fiz. Não tenho dúvidas, né, hoje o pai do meu filho está na 6ª mulher. Na 6ª mulher. Então, assim, eu fico assim, meu Deus, o quanto que eu iria, né, passar. E como que eu vejo, né, a bondade de Deus na nossa vida hoje, né, Rose? Depois nós vamos chegar lá, de poder contar isso, né? Mas é claro, né, que esse contexto de família não é o ideal, tá, gente? Não é isso, eu amo família. Não casei ainda, né? O Felizardo não chegou.
Mas a gente crê, né, na promessa e espera também, né, no tempo certo, mas não tem essa questão mais de carência, essa necessidade, não existe isso mais, né? Graças a Deus. Essa busca reparativa e perfis comportamentais, boa relação, sim, Rose, eu vou falar com você, é importantíssimo, importantíssimo. É algo, a palavra que eu encontro é essa, liberta a dor, por isso que liberta, é libertador, Sim, não é, Fabi? sim, Porque realmente te leva a entender as suas competências, as suas habilidades, a sim, olhar para dentro de si, não é? sim. Porque quando eu me permito a um determinado tipo de violência ou a todas essas violências, eu preciso me perguntar o quanto eu estou sendo violenta comigo. Isso, exato, exatamente. Será que eu me amo, né? E se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro, né? Olha só como que é importante, né? E onde a gente chega. Em conclusões, Não é? inclusive, né, Rose? Em conclusões, né? Que para você se submeter a isso, a esse tipo de relacionamento, de abuso, é porque tem alguma situação em você, né? Exatamente, exatamente. Ô, Fabi, esse negócio do Instagram, aqui, ó, aqui tá falando para mim que daqui a 4 minutos a nossa live cai. Como nós tivemos esses intempéries aqui, eu vou voltar só para a gente poder hoje Isso, finalizar essa história, porque na próxima quarta-feira, gente, vocês que estão na live, avisa, fique conosco. Nós vamos falar sobre alienação parental, nós vamos estar falando sobre isso. Tá? Nós vamos estar trazendo muitas informações extremamente importantes. A Fabi tem muita experiência porque ela formou um homem. Ela usou, pensa o que é isso? Ela não usurpou a paternidade. Nós vamos estar falando disso. uhum, Ela mesmo, ela apenas como mulher, ela não fez o que eu vejo constantemente. Constantemente, e que também gera problema. Gera os emaranhamentos, né, Fabi? Nós vamos uhum. também estar falando disso, ok? Ela deu conta, gente, com todo esse jeito doce, com esse jeito amável de funcionar, mesmo com tudo isso, ela fez um exercício para preservar a paternidade do Samuel. Sim, Olha que coisa maravilhosa, que sim. coisa linda. Você fez, o Fabi, exatamente o que o Bert Helling disse aqui. Você se curou para curar a sua linhagem. Isso. Então, E- nós vamos estar falando também, entende? Se eu quero homens. Aí, ó, a Rose está até te parabenizando. Se Ah, eu que não quero linda. Se eu não quero homens violentos, a gente estava até conversando sobre isso, né, Fabi? Se Sim, nós estamos querendo lares curados, lares com menos violência, nós precisamos perguntar: e aí, como é que estão essas mulheres, essas mães? O que uhum, elas estão ensinando? O que elas estão conversando com os meninos e as meninas? sim, sim. Tudo isso nós precisamos refletir. Né, Danúbia? Eu lembrei aqui da sua frase, da sua célere frase, da sua frase. Nós precisamos refletir, entendeu? Como que tá? Eu ouço demais isso, porque o vagabundo do seu pai, Uhum, não é? Olha sim, isso como é grave, como é sério. Então nós vamos estar fazendo todos esses desdobramentos, porque Fabi deu conta desse lugar. E se ela conseguiu, você também consegue. Aqui, ó, vai encerrar a live, volta com a gente. Nós vamos finalizar a história da Fabi. Ela vai contar pra gente como é que foi
o nascimento de Samuel, ok? Então, vem com a gente, tá bom, Fabi? Ok. E aí eu vou encerrar essa daqui e nós